Não param de surgir novidades quando o assunto é tratamentos dermatológicos, mas uma seringa continua sendo uma das queridinhas dos médicos, dermatologistas e também dos pacientes. Eu estou falando do Botox e do preenchimento. Ao meu lado, a dermatologista, a doutora Camila Dantas, e hoje nós vamos bater um papo e vamos falar sobre toxina botulínica, o Botox e preenchimento. Doutora, fala um pouquinho pra gente primeiro, o que é o Botox, tão conhecido, tão falado por todos os pacientes e pelos dermatologistas também? Olá, bom dia a todos. Então, o Botox, na verdade, ele é um nome comercial. O produto é a toxina botulínica, que ela age no músculo com efeito de paralisação muscular. Então, aquelas ruguinhas que a gente tem por expressão facial, pela mímica, é aí onde vai atuar o produto. Então, é o famoso para descansar o olhar, embelezar e dar uma aparência mais jovem. E quais são as áreas do rosto que ele é aplicado? Então, a gente pode aplicar aqui no rosto, né? Então, você pode aplicar em testa, aqui nas ruguinhas ao redor dos olhos, que são os famosos pés de galinha. A gente pode aplicar também no sorriso, com um efeito terapêutico no sorriso gengival, para reduzir aquela gengiva quando a gente sorri. A gente pode aplicar uns pontinhos também aqui na parte inferior do rosto, para alongar essa região e você ter um pescoço um pouco mais demonstrado também. Mas quando a gente fala em Botox, em geral, aos pacientes, a gente indica na região aqui superior do rosto, mas tem outros locais de aplicação também. E qual que é a idade inicial para o paciente começar um tratamento de Botox? Os pacientes sempre me perguntam isso, doutora, qual a idade mínima do Botox? E a verdade é que não tem idade mínima. O que eu oriento? Assim que aparecem aquelas rugas que já incomodam os pacientes, já é a idade para se fazer. Em alguns casos, alguns pacientes são mais expressivos, então isso se inicia um pouquinho antes. Então, às vezes, tem paciente até de um pouquinho mais jovem, em torno de 20 anos, que já tem uma certa expressão facial intensa. Mas não há idade mínima. A gente tem algumas contraindicações em relação ao paciente gestante, com algum problema neurológico, doença neurológica, mas contraindicação da idade, nada rígido. E o Botox ele serve justamente para prevenir já as rugas que já são permanentes. Exatamente. Então a gente costuma até usar um pouco o termo Botox preventivo, tem que até que tomar cuidado, porque não é que nós não vamos ter rugas, mas à medida que você usa o músculo do rosto, você faz a contração, as linhas faciais vão se formando. E quanto mais força, mais marca. Então, se você faz isso mais jovem, de forma mais preventiva, você evita que fique essa linha marcada e você prolonga o aparecimento delas. Então, a toxina ela tem um efeito também miomodulador. Então, você trabalha a força do músculo e ele vai ficando um pouco mais enfraquecido também. E quanto tempo dura o Botox? O Botox ele tem duração de 6 meses, porém, em alguns casos, a gente consegue prolongar um pouquinho mais isso. Então, o paciente que ele consegue trabalhar a expressão dele, não forçando tanto a musculatura, como é o caso da academia, por isso que falam que nos exercícios a gente tende a gastar mais rápido, porque a gente usa mais o grupo muscular para agir na mímica, mas a média dessa, porém, o produto começa já a ser degradado a partir dos 3, 4 meses. Já começa a perder. Já começa a perder, exatamente. Então não é que ele vai de uma hora para outra ficar sem um produto, gradualmente isso vai sendo perdido e as linhas de expressão vão voltando. E tem alguma contraindicação para ser feito o Botox? A gente não aplica o produto em gestantes, em pacientes que têm algum distúrbio neurológico, algum histórico alérgico importante com alguns tipos de medicações. Isso pode ter um risco teórico e prático também, então nesses casos a gente evita. E qual que é a diferença do Botox para o preenchimento? Essa é uma dúvida muito comum, né? Muitas vezes os pacientes chegam, doutor, eu quero aplicar Botox aqui, quando na verdade a indicação é de preenchimento. O preenchimento ele é feito com um produto mimetizado, ácido hialurônico, similar ao que nós já temos no corpo, e o preenchimento ele serve como uma estruturação facial, tanto corretiva, no caso de alguns pacientes que já têm uma perda facial de algum tecido, pacientes com mais idade, ou uma valorização de um detalhe, algum ponto do rosto específico que você queira embelezar, no caso de pacientes mais jovens. Então, a função do preenchimento é uma função estrutural. E a função da toxina botulínica, né, sendo o Botox o nome comercial, é uma função de paralisação muscular atuando nas rugas. E quais são as áreas do rosto que ele pode ser aplicado no preenchimento? Nós podemos aplicar o preenchimento em área de olheiras, nós podemos aplicar na região malar, naquele famoso top model look, que é valorizar o efeito blush. A gente pode aplicar na região labial, fazer o preenchimento labial, em mento, em mandíbula, e há preenchimentos também mais avançados. A gente pode fazer preenchimento de têmpora, pacientes que têm aquilo ali muito fundinho, isso muitas vezes pesa o olhar da pessoa, deixa mais cansada, envelhecida, e em outros locais também avançados, até mesmo aqui em fronte e em região aqui mais interna do cabelo, são pontos super avançados para o preenchimento também.
Doutora, a duração do preenchimento é a mesma do Botox, 6 meses, ou esse também pode ser mais estendido? A duração do preenchimento é cerca de 1 ano, a média, porém mais tempo, porém em algumas regiões a gente costuma falar que dura um pouquinho mais. Eu sempre cito esse exemplo em consultório, quando os pacientes me perguntam que em área de olheira a gente fala 1 ano, mas a verdade é que você não precisa anualmente fazer esse retoque. Chega um momento que o próprio ácido hialurônico, ele estimula colágeno. Então aquela região nunca volta a ser o que era exatamente antes, ela sempre vai ficar melhor. Então às vezes você passa até 2 anos sem renovar esse preenchimento. Agora outros locais, por exemplo, labial, que é uma região que você movimenta muito, talvez um pouquinho antes de 1 ano, mas a média vamos colocar com 12 meses. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite.